As pessoas queriam colocar Jesus num lugar que não era dele. E Jesus dizia: não, o meu lugar é esse. E Pedro fala: não, Senhor, não combina contigo, capaz. Aquele que vai ser o rei, aquele que veio. Não existe nome além de ti, não existe outro nome. O maior nome é teu. Sabe de uma coisa? Toda humilhação, toda humildade precede uma honra. Mas sabe por que Deus dá honra? Porque para você ela já não significa mais nada. Deus só dá coisas para nós quando elas já não são mais importantes para nós. Quando a gente quer muito uma coisa, pode perceber que essa coisa foge de nós. Aí quando a gente esquece, amém, está na mão. Aí Deus fala: agora eu posso te dar, porque isso aqui não vai te roubar de mim. Você não vai mais amar isso do que a minha presença. E Pedro se indigna e fala assim: Senhor, não. E o Senhor fala uma frase para Pedro, que eu quero dizer para nós nessa noite: o que eu faço agora, você não está entendendo, mas você vai entender. Muitas de nós estamos vivendo o processo que a gente está sofrendo. Jesus está vindo de uma forma que você não esperava. Jesus está te escandalizando. Como assim, Deus? Nunca imaginei. Na verdade eu estou te seguindo porque eu quero lá na frente ter um lugar do lado. Não foi assim que os discípulos pediram? Só que o Senhor falou assim: filho, mesmo que você não entenda, deixa eu te ensinar. Jesus é tão paciente que até quando a gente não entende, Ele ainda continua nos ensinando. Quem faz tarefa com o filho aqui? Eu senti assim: ai. Tem gente que se transforma na hora das tarefas, eu sei. Vira o dinossauro Rex ensinando. Fica nervosa, estressada. Posso falar uma coisa? Não coloca a nota no lugar de valor. O seu filho tem valor. Amém? Celebra até os 5, 6 dele. Ajuda ele a melhorar. Você chamar de burro, dizer que não vai dar nada, que não consegue, não vai resolver nada, só vai piorar. Acredita. Eu amo aquele testemunho da mãe do Thomas Nelson, né? Que criou a lâmpada. Graças a Deus esse homem, né? A energia elétrica, a lâmpada. A escola mandou ele embora, né? Thomas Edison. Eu tenho as universitárias. Thomas Edison. E mandou ele embora, mandou com uma carta no bolso dele, dizendo assim: foi expulso da escola. E ela lê aquela carta, assim, ó, seu filho, mas ela lê em pensamento, porque a mulher sabe, ela não conta sonhos de terror na frente do filho. Ela não vai contando histórias do passado dela na frente dos filhos. Às vezes eu me pego aqui com cada mãe contando coisas do lado da criança, que eu falo assim: dá para te parar um pouquinho? Ela pega uma aguinha, meu querido. Eu falo: você não pode falar isso na frente da criança. A mulher falou: ai, que eu tentei me matar, peguei a corda. Eu falei: tá amarrado, tu tá louca? Falar isso na frente da criança? Olha o que tu tá fazendo, tu é uma autoridade. Aí ela lê para ela mesma, e o menino fica esperando o que a carta dizia. E ó, seu filho não precisa mais vir. Ele não é um bom aluno, nós não vamos investir nele, tal. Aí ela se ajoelhou assim e disse: filho, olha isso aqui. Eles disseram que você é tão inteligente que não tem mais nada para te ensinar. E pediram para a mamãe te ensinar em casa. Olha o homeschooling nascendo aí. Então, filho, agora nós vamos aprender em casa. Olha como você é inteligente, você é diferente. Todos os seus amigos vão para a escola, você vai ficar em casa com a mamãe. Uma mulher curada cura. Ela não propaga feridas. E ele, quem foi? Thomas Edison. Sabe, Jesus falou assim: o que eu estou fazendo na tua vida, tu não vai entender agora. Mulher, o que Ele está fazendo, você não está entendendo agora, mas Ele vai te dar uma promessa. Daqui a pouquinho, você vai entender. E Ele dá um segredo. Lá no 17, diz assim:
Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticar, abençoados sereis. E tem 3 níveis aqui, e eu vou terminar. O primeiro, você precisa compreender. E como é que a gente compreende? Ouvindo Jesus, estando à mesa com Ele. Às vezes, muitas mulheres falam: ai, pastora, eu não consigo, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu te entendo, porque eu já fui assim também. Mas um dia eu fiz um pedido, eu falei assim: Pai, tem segredos nessa palavra que eu sei que o Senhor pode me revelar? E eu comecei a compreender. Só que não basta só compreender, Ele dá um nível além. Ele fala assim: depois que você compreende, você pratica. E a palavra vai nos dizer que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia, não tem fundamento. Vieram os ventos e destruíram aquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele que construiu a casa sobre uma rocha. Pode vir a tempestade que vier, você está seguro. Às vezes a gente já viu aqueles teólogos chatos? Porque eu conheço, graças a Deus, eu conheço teólogos humildes. E eu recebo desses homens. Eu mando áudios. Aqui na igreja nós temos, e eu mando áudio quando eu estou com alguma dúvida. Eles são mais profundos nas escrituras. Eu falo: o que tu acha disso? Quando eu fui construir a ministração sobre as talhas, né, que as talhas foram, o vinho, né, foi derramado nas talhas. Muitas coisas que eu construí, eu pedi ajuda de pessoas com mais profundidade histórica, cultural, da época. Mas o problema é quando você tem muita informação e pouca prática. É por isso que a Bíblia vai nos dizer assim: Jesus resumiu, sabe de uma coisa? De tudo. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Resume as leis e os profetas. E é onde a gente mais erra, no amor a Deus e ao próximo. Quando você pratica, é liberado algo sobre você, que é o 3º nível. Você é abençoado. Então não é a mão do fulano na sua cabeça que vai te abençoar. É quando você praticar a palavra de Deus. É quando você praticar aquilo que você compreende. Porque não é só pegar uma coisa pronta: é assim, você tem que compreender. Eu descobri agora no meu iPhone, no telefone, mas quando eu estou fuçando umas funções aqui, eu descobri que o print, às vezes tem que apertar 2 botões, né? Mas eu descobri que se eu acionar um mecanismo aqui, eu dou 2 cliques aqui, eu bato um print. 2 cliques aqui, já bateu o print. E eu não sabia. Mas por que eu desfruto hoje? Porque eu compreendi. Você só consegue desfrutar daquilo que você entende, daquilo que você sabe. Tem coisas que você não pratica, não é por maldade, é porque você não entendeu. E essa é uma noite de concerto aqui, como igreja, dentro da sua casa. Às vezes a gente vê alguns liderados lavando o pé do pastor. Dificilmente você vê pastores lavando o pé de liderados. Às vezes é o pai e a mãe que tem que chamar a criança e dizer assim: te falei muita coisa, filho, vem cá, deixa eu lavar o teu pezinho. Deixa a mãe esquentar uma água numa bacia, o papai e a mamãe vai pedir perdão para você. Nós estamos aqui para te servir. E quando você for conquistar algumas coisas, não esqueça das pessoas que foram fundamentais para você chegar até ali. Essa semana eu fiz algo que estava no meu coração. A gente, como eu falei para vocês, eu estou num tempo de conquista de um sonho meu. E só de olhar eu choro todas as vezes, porque era algo impossível. E no domingo à tarde eu estava lavando a louça lá em casa, e Deus falou assim: chama o teu pai e a tua mãe e leva eles lá para ver. Eu falei assim: Deus,
O pai não vai querer ir de jeito nenhum. Cansado, domingo, a mãe dorme o soninho da tarde dela. Mas quando você se move em honra, as portas se abrem. Eu mandei mensagem, a mãe me falou: não, filha, não dá, estou cuidando da avó, tenho uma avó de 90 anos, estou aqui cuidando da avó, não posso. A minha mãe também estava honrando a sogra dela. Honra libera honra. Mas o meu pai ficou na hora sabendo que a minha mãe tinha me descartado. Meu pai: não, manda um áudio para ela, eu vou. E quando eu cheguei lá, eu falei assim para os dois: obrigado por não ter desistido um do outro, ter ficado casados até aqui. Obrigada porque vocês me geraram, me amaram, e as minhas conquistas são de vocês também. Eu quero que vocês desfrutem disso. Quando eu saí, e assim, eu estava dirigindo o carro e os dois de meu caroneiro, e Deus falou assim: tá vendo como a vida ela é um ciclo? Hoje tu conduz eles, é pastora deles, mas nunca perca o lugar de honrá-los, de colocar eles no lugar de importância. Se você tem pai e mãe, deixa eles desfrutar das tuas conquistas. E quando eu saí, que eu saí do lugar que eu estava, eu deixei eles olhando, que eu saí, o Senhor falou assim para mim: abre a tua mão. Do nada, eu na rua, e Ele disse assim: agora vem sobre ti bênçãos sem medidas, porque você não só compreendeu, mas você colocou em prática. Gente, é tão simples o reino de Deus, mas a gente gosta do show. E aconteceu, eu falei do anel, né? Eu vou contar para vocês. Eu fui para Curitiba. E lembra que eu estou falando para vocês que as viagens estão sendo pontuais? Lembra que eu estou dizendo que eu estou ouvindo assim: pai, é para mim ir? Não. Daí, né, Sara? Não. E Curitiba me chamou, Curitiba, e uma mulher me tocou muito na internet. Ela falou: Curitiba está clamando. Eu falei: tá. E eu fui para Curitiba. No primeiro dia eu ministrei, foi uma bênção, mas no último dia, sabe quando Deus te pega? Ministrei em 2 lugares diferentes. No último dia, um lugar improvável, gente. Eles não tinham cadeira para tudo, tiveram que alugar cadeira. Encheu aquele lugar. Quando eu olhei aquilo, eu fui para o chão. Eu falei: elas sabem como é que eu sou, deixa eu beber um pouco em serviço. Eu fui para o chão. Quando eu fui no chão, eu comecei a orar, e Deus disse assim para mim: pega a palavra. E eu peguei a Bíblia, abri em Esther, bem naquele versículo que Esther estava sendo coroada. Então o rei escolheu Esther, colocou a coroa na cabeça dela e disse: você é rainha escolhida. E eu estava ali, e aí Deus começou a falar coisas, sabe, sobre isso na minha vida. E Ele assim: às vezes eu vou te colocar em lugares como Esther, decisões, mas às vezes você vai ser como aquele eunuco, você vai cuidar das Estéres que eu estou levantando. E eu me levantei, e aquela palavra, e eu aprendi que nem tudo que Deus fala para mim é para mim ministrar. Eu levantei de lá, a palavra não tinha nada a ver com Esther. Graças a Deus. Quando acabou, aí eu atendi as mulheres, tirei foto, fiquei lá. Uma mulher ficou por último. E ela disse assim para mim: olha, enquanto tu ministrava, eu fui lá e liguei para o meu marido. E eu quero te dar algo. Eu pedi autorização para ele se eu poderia te entregar, porque é um presente dele para mim, foi mandado fazer. Só que Deus falava o tempo todo: dá uma coroa para ela, porque eu estou coroando ela como rainha Esther. E quando ela põe no meu dedo é uma coroa. Não existe anel, nunca vi um anel assim de coroa. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo aquilo que Deus
falar para você, Ele vai cumprir. Eu não estou falando de um Deus que não cumpre o que diz. Eu estou falando de um Deus que fala. E o Senhor está falando comigo essa noite aqui. Se você arrancar a desonra do seu meio, se você parar de dizer assim, lá é uma humilhação, se humilhe. Saia da mesa, coloque a toalha, tire a capa, tire as credenciais, desça, lave o pé até do traidor.